Lucha, Ricardo Gomes, Leonardo, Silvinho, Felipão, alguns dos treinadores brasileiros que foram para a Europa, mas nenhum deles se igualou ao Otto Glória. Otaviano Martins Glória, conhecido como Otto Glória, nasceu no Rio de Janeiro, dia 9 de janeiro de 1917. Tentou a carreira como jogador de futebol e passou por clubes cariocas como Botafogo, Olaria e Vasco da Gama. Sem sucesso, pendurou as chuteiras ainda com 25 anos. Fascinado pelo mundo das táticas, começou a jogar basquete. Estudioso, chegou até a ser treinador. Na década de 40, voltou ao futebol para treinar nas categorias de base do Vasco, a convite do seu amigo Flávio Costa. Foi auxiliar técnico dos profissionais do time de São Januário e no Botafogo, antes de chegar no América em 54 como treinador principal. A equipe teve um ótimo desempenho em uma excursão em Portugal e no mesmo ano rendeu um convite para treinar o Benfica, que tinha um desejo de ser a maior potência do país na época. Legal é que no Brasil ele teve sua carreira muito ligada aos clubes de origem portuguesa, o Vasco da Gama e a Portuguesa de Esportes, embora tenha passado também pelo Botafogo e pelo América do Rio. Lá em Portugal foi sucesso. Não só o Benfica, mas treinou os 4 grandes da época, além do Benfica, Sporting, Porto e o Belenenses. Quando chegou lá, quem dominava era o Sporting, que emendou 4 títulos consecutivos na época. E no Benfica, Otto Glória quebrou essa sequência do Sporting. Até hoje ninguém ganhou mais títulos do que o Carioca lá em Portugal. São 5 campeonatos portugueses e 6 taças de Portugal. O pioneiro em entender que o jogador africano tem um excelente condicionamento físico, o que seria interessante no seu esquema tático, que precisava de alto vigor físico dos atletas. Treinou a seleção de Portugal, que não fazia passar vergonha. Foi o primeiro treinador brasileiro a enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo. O fato aconteceu em 66 e a seleção portuguesa venceu por 3-1 no time de Pelé, no dia 19 de julho na fase de grupos, diante de 62 mil torcedores. O caminho de Portugal foi esse aí: Hungria, Bulgária e o próprio Brasil. Nas quartas, uma sapecada na Coreia do Norte. Na semi, perdeu para a anfitriã Inglaterra, mas conseguiu o 3º lugar diante da União Soviética. Portugal também contava com Eusébio, com quem rivalizava com Pelé, e juntos conseguiram esse feito aí, que até hoje é a melhor campanha de Portugal em Copas do Mundo. Tem um outro momento marcante do Otto Glória, quando ele treinava a Portuguesa em 73, e pelo Campeonato Paulista eles chegaram até a final contra o Santos. E à frente da Lusa, durante a cobrança dos pênaltis, ele mandou que os seus jogadores se retirassem de campo, quando percebeu que o árbitro Armando Marques havia errado a contagem nas cobranças de pênaltis. Não tinha VAR na época, que decidiu o título, apontando o time da Vila Belmiro como campeão. Quando o Armando percebeu a falha, os caras já estavam no ônibus. Se tem uma coisa que eu acho estranho no Brasil é que o vice-campeonato não é muito valorizado aqui. É até pior que 3º lugar, cara. Mas me diz aí qual treinador brasileiro chegou na final de um campeonato europeu. Isso foi pelo Benfica, pelos Encarnados, que tem um mascote da hora demais, mano. Caminho do Benfica foi Glentoran, Saint-Étienne, Vasas e Juventus. O adversário da final, Manchester United, do lendário Sir Matt Busby, que até citei no vídeo anterior. O jogo terminou em 1-1 no tempo normal, e na prorrogação o Manchester United sapecou fazendo 4-1, mas chegar na final é um mérito enorme, e até hoje nenhum outro treinador brasileiro conseguiu. E olha que tivemos bons comandantes aqui, mas o cara conseguiu chegar na final da Taça dos Campeões, a atual Liga dos Campeões. Otto Glória tinha ofensividade em seu DNA, tendo 4-3-3 como seu esquema favorito. Antes do futebol ele estudava basquete, e sua principal característica diante disso era intensificar o treino tático, priorizando mais do que o treino físico. Isso não significa que ele menosprezava o treino físico, pelo contrário, foi o primeiro em Portugal a dar atenção alimentar para os jogadores, isso mesmo, a dieta. Ele exigia que os jogadores tivessem a capacidade de improvisar, e isso fazia com que os jogadores
eles tivessem um desgaste físico maior, porque era um improviso coletivo e isso exige demais. Foi campeão africano pela seleção da Nigéria em 1980, onde alguns apontam como a melhor seleção nigeriana de todos os tempos. Antes da final, o Auto Glória pediu aos ansiosos jogadores Odebami e o Chuko irem pro bar tomar cerveja, para dar uma relaxada, enquanto o próprio Auto Glória estava cuidando da parte tática, estudando minuciosamente o adversário. Eles não estavam muito bem, eles não estavam conseguindo dormir, e aí seguiram o conselho do mestre. No dia seguinte, a Nigéria pôs Angola na roda, 3-0, com 2 gols do Odebami, no estádio de Lagos, com 100 mil pessoas ali. Auto Glória faleceu 6 anos depois, aos 69 anos, no dia 4 de setembro de 1986. Acho estranho ele não ser tão citado no Brasil, o cara tinha um baita currículo. Foi super campeão em Portugal, lá com os Encarnados, e colocou eles em outro patamar. Assim, no início dos anos 60, o Benfica rivalizava com o Santos, o Santos do Pelé, e assim, era outro técnico, era o Bela Gutmann, que era outro baita técnico. Mas foi o Auto Glória que ajudou na estruturação do Benfica. Depois que ele chegou lá, colocando dieta, colocando novos métodos de treinamento, o Benfica ficou em outro patamar, cara. Será que em Portugal ele é mais valorizado? E que treinador brasileiro hoje se sairia bem ali no continente europeu? Dorival Júnior, hein? Fui parcial agora. Deixa o tio da Vindinha quieto no Mengão. Gosto demais dele. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, comente, compartilhe. Tamo junto e até mais.